Olá, amigos do Bora, vamos lá continuar nossos estudos? Força, garra, determinação, irmão. É o que você precisa para atingir o teu sonho no final do ano. Amigos, hoje nós vamos trabalhar com a segunda lei de Mendel, certo? Então hoje nós vamos um pouquinho a mais da genética que nós estudamos até agora. Nós estudamos anteriormente, na primeira lei de Mendel, que o Mendel nessa primeira lei, ele analisava apenas uma característica, um caractere de cada vez. Aqui, por exemplo, como nós usamos em sala de aula, ele está utilizando a cor da semente da ervilha, se é amarela ou se é verde. Lembra que amarela é uma característica dominante, verde é uma característica recessiva. Na geração P, ele cruzou variedades puras, amarela, vezão, com verde, vezim, originando em F1 uma descendência completamente de indivíduos heterozigotos, vezão. O que ele faz em seguida? Ele promove a autofecundação, vezão com vezão, realizando aquele cruzamento tradicional. Olha aqui que nós temos, sai 3 sementes amarelas, lembra que o fenótipo amarelo é dominante, para uma semente verde, característica verde recessiva. O que nós temos no final? Uma proporção fenotípica de 3 amarelos para um verde na geração F2. Então isto é o que nós estudamos na primeira lei de Mendel. Na segunda lei agora, irmãos, o Mendel ele vai trabalhar com 2 caracteres de uma vez só. Ele vai analisar 2 coisas de uma única vez. Aqui, se você nota nesse esquema, nós vamos analisar ao mesmo tempo a cor da semente da ervilha, se é amarela e verde, e a textura da semente da ervilha, se lisa ou rugosa, dois caracteres de cada vez. Quanto à cor da semente, amarela é uma característica dominante, que será representado pelo alelo vezão. Verde é uma característica recessiva, que será representado pelo alelo vezinho. Quanto à textura da semente, a lisa é uma característica dominante, que será representado pelo errão, e a característica rugosa recessiva, representado pelo alelo errinho, certo? Na geração P, ele vai cruzar indivíduos puros, amarela lisa, vezão, errão. Lembra que puro, mesma coisa que homozigoto. E semente, planta de semente verde rugosa, vezim, errim. Quando nós tiramos os gametas desse indivíduo, nós temos gametas vezão, errão, e desse indivíduo gametas vezim, errim. Então o cruzamento de vezão com vezim, só pode dar descendente vezão. E o cruzamento de errão com errim, só pode dar descendente também errão. Tive toda uma geração duplamente heterozigótica. Esses indivíduos duplo heterozigotos, eles podem ser chamados também de híbridos. Lembra que híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. Então, dihíbrido, ele é duplamente heterozigoto. Mendel vai permitir a autofecundação desta geração, portanto nós iremos cruzar vezão, errão, com vezão, errão, fazendo todos os encontros gaméticos possíveis. Olha aqui que Mendel obteve no final, uma proporção de 9/16 de sementes amarela lisa, 3/16 de amarela rugosa, 3/16 de verde lisa e 1/16 de verde rugosa. É o resultado que nós temos no final, no cruzamento de 2 indivíduos duplamente heterozigoto de híbrido. Agora, amigo, você pode estar pensando assim, puxa, mas se eu realizar esses cruzamentos de 2 pares de genes com 2 pares de genes, eu vou demorar um tempo enorme para fazer aquele quadro de 16 combinações, 16 indivíduos diferentes. Agora, nós não iremos realizar dessa maneira como você viu, porque o tempo que você tem não é grande.
Então o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada caractere separadamente. Nós vamos analisar primeiro a característica se é amarela ou verde, ou seja, a cor da semente da ervilha, e analisar separadamente a textura, se lisa ou rugosa, também separadamente. Isto fará com que nós ganhamos um tempo violento nessa análise separada. Vamos ver como é que fica? Olha só. Então o que nós vamos fazer ao invés da gente ir por esse caminho aonde nós teríamos que achar os 16 as 16 possibilidades de encontro? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer um cruzamento para analisar somente, primeiro, a cor da semente da ervilha. Então vou cruzar, ó, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Realizando o cruzamento, olha aqui que nós temos o tradicional, como a gente fazia na primeira lei. Repara que esses três aqui, ó, como são indivíduos dominantes, vão apresentar a característica amarela. Esse aqui, ó, recessivo, vai apresentar a característica verde. Tudo bem? Agora, da mesma maneira, nós vamos para a textura. Nós faremos um cruzamento analisando somente a textura. Vou pegar, ó, errão, errinho do primeiro indivíduo e vou combinar com errão, errinho do segundo indivíduo. Fazendo todos os encontros aí, nós temos que esses três dominantes apresentarão uma característica lisa e esse errinho que está aqui, ó, apresentará a característica rugosa. Então eu tive nesse cruzamento de 3 amarelas para uma lisa, de 3 amarelas para uma verde e de 3 lisas para uma rugosa, certo? Agora, Aldo, como é que eu faria para achar esse resultado aqui no final, utilizando os cruzamentos separados? Gente, do mesmo jeito que você vem fazendo na primeira lei. Vamos olhar? Como é que eu calcularia nesse quadro aqui a chance de nascer amarela lisa? Vamos analisar no primeiro quadrinho. Qual é a fração de indivíduos que tem a semente amarela? Não é 3/4, ó, esses 3/4. Só que eu quero amarela lisa. Vou no segundo cruzamento. Qual é a fração de indivíduos que sai com a característica lisa? Também 3/4, ó. Esses 3 é a característica dominante. Eu quero amarela e lisa. E lisa, E. Lembra E? Se aparece E, nós trocamos pelo sinal de vezes. É uma multiplicação. Chance de sair amarela, 3/4. Chance de sair lisa, 3/4. Como eu quero uma coisa e a outra, multiplica. A chance é 9 por 16. Irmãos, olha o que eu evitei. Eu evitei de preencher 16 quadradinhos e depois ter que garimpar ainda, sair contando quais são os 9 quadradinhos que dariam amarela lisa. Vamos mais um? Qual seria a probabilidade de sair amarela rugosa? Vamos no primeiro? Chance de sair amarela no primeiro cruzamento que nós fizemos foi 3/4. Chance de sair rugosa no segundo. Rugosa somente essa aqui, ó, é a característica recessiva. É de apenas 1/4. Como eu quero uma coisa e a outra, multiplica. A chance é 3 por 16. Qual seria a chance de sair uma planta de ervilha verde lisa? Vamos no primeiro? Chance de sair verde característica recessiva é 1/4. Chance de sair lisa, característica dominante, é 3/4. Portanto, verde lisa é 1/4 vezes 3/4. A chance é 3 por 16. Veja como está dando o mesmo resultado que se a gente entrasse nessa ideia aqui. E finalmente a chance de sair verde rugosa. Verde característica recessiva 1/4. Rugosa característica recessiva 1/4. Eu quero uma coisa e a outra multiplica, a chance é 1 por 16. Companheiro, já pensou se ele tivesse pedido esse cruzamento aqui e na questão pedido para você apenas a probabilidade de achar verde rugosa? Se você tivesse vindo aqui, você teria preenchido 16 quadradinhos para utilizar apenas um quadradinho. Os outros 15 que você preencheu não serviria para nada na resposta, sendo que dessa maneira, analisando separadamente, tirando as frações parciais, eu vou direto ao resultado sem precisar achar combinações desnecessárias. Tudo bem?
Então é dessa maneira que nós vamos proceder quando nós encontrarmos um exercício que cobra da gente análise de duas características ao mesmo tempo, dois caracteres ao mesmo tempo. Faremos um cruzamento para uma característica, um cruzamento para outra característica, vamos tirar as frações de cada uma e vamos multiplicar. Agora eu vou te ensinar o pulo do gato, o pulo do bichano. Há muitas e muitas questões de segunda lei de genética, eles cobram justamente o cruzamento de indivíduos duplamente heterozigotos, de híbridos. E eu vou te ensinar uma maneira rápida de você chegar ao resultado quando isto acontecer. Acompanha comigo, amigos. Olha só. Então olha o pulo do gato que eu vou te ensinar. Na primeira lei de Mendel, quando nós cruzávamos dois indivíduos duplamente heterozigotos, a proporção fenotípica sempre era de 3:1. Você acabou de ver. Saiu 3 amarelas para uma verde. Saiu 3 lisas para uma rugosa. Só que, amigos, na segunda lei de Mendel, também vai ter uma proporção fixa quando você cruzar dois indivíduos duplamente heterozigóticos. Vamos ver? Olha o que acontece. O cruzamento de dois indivíduos duplamente heterozigotos sairá uma proporção fenotípica de 9:3 para 3:1. Amigos, nós acabamos de cruzar, olha aqui, ó, dois indivíduos duplamente heterozigotos. Olha o que saiu, 9:3 para 3:1. Nós vimos isso. Então, o que vai acontecer? Se você memorizar isso aqui, você acaba economizando um tempo violentíssimo quando ele pedir o cruzamento de dois indivíduos duplo heterozigoto, de híbrido. Muitas e muitas questões cobram isso. Ele vai dar um texto para você, se você perceber que ele está pedindo o cruzamento de dois duplo hétero, amigo, vai direto. A alternativa correta é aquela que tem 9:3:3:1. Tudo bem? Só que isso só é válido para quando for os dois duplamente heterozigotos. Se um deles não fosse duplamente heterozigoto, você não poderia chegar a essa conclusão. Aí o que você teria que fazer? Sudorese total, trampo total. Você vai fazer um cruzamento para cruzar os indivíduos das primeiras características, dos primeiros caracteres, e vai fazer um outro cruzamento para analisar o segundo caractere que ele forneceu para você. Então o pulo do gato só vale para quando for duplamente heterozigoto. Dá 9:3:3:1. Aí você pode questionar assim, mas escuta, Aldo, isso só vai resolver o meu problema se ele quiser perguntar o número, né? A proporção. E se ele quiser saber, Aldo, quem é 9, quem é 3, quem é 3, quem é 1? Nessa explicação que você deu, eu sei quem é 9:3:3:1 porque eu fiz o cruzamento. Agora, como é que eu chegaria à conclusão se não tivesse essa informação? Quer ver? O pulo do gato, o pulo do bichano continua para você. Acompanhe, irmãos. Olha só. Então, se ele der para você 2 duplo hétero, eu sei que é essa a proporção. Agora, se eu quiser saber quem é 9, quem é 3, quem é 3, quem é 1, olha como é que eu continuo pensando. Olha só. Então eu vou analisar agora, utilizar aqui as mesmas letrinhas que nós estamos usando nesse cruzamento aqui do lado para fazer a comparação. Olha como chegaria um resultado de uma maneira muito mais rápida. Bom, se apareceu 2 duplo hétero para mim, eu já sei que o resultado é 9:3:3:1. Agora, e se eu quiser saber quem é 9, quem é 3, quem é 3, quem é 1? Aqui eu sei, ó, quem é, porque eu fiz o cruzamento. Como é que eu descobriria sem fazer o cruzamento? Amigos, qual é o número aqui, o maior número? Não é o 9? 9 é o maior número, significa que é aquele que representa o fenótipo mais frequente. Amigos, no cruzamento de duplo héteros, quem que sai com maior frequência? O dominante, o fenótipo dominante ou o fenótipo recessivo? O dominante é o mais frequente. Então quer dizer que 9 sempre será a combinação do dominante do primeiro caractere com o dominante do segundo caractere.
Então 9 sempre é combinação de dominante e dominante. Sabendo isto, eu vou lá no texto que ele me deu, descubro quem é o dominante do primeiro? É amarela. Quem é o dominante do segundo? É lisa. Então 9 sempre é o dominante do primeiro com o dominante do segundo, que nesse caso será amarela lisa. Veja que bateu com o que está escrito aqui, ó. E sem precisar fazer todo essa parafernália que você está vendo. Vamos continuar? Ora, se 9 é o maior número, é dominante com dominante, o menor número é o número 1. Quer dizer que é o fenótipo menos frequente. Quem sai com menor frequência no cruzamento de heterozigotos? O recessivo. Portanto, eu sei que o número 1 sempre é a combinação do recessivo do primeiro com o recessivo do segundo. Sabendo isso, o que eu faço? Eu vou lá no texto que ele me deu. Quem é o recessivo do primeiro? É o verde. Quem é o recessivo do segundo? É rugoso. Então, o 1 é verde rugosa. Percebeu? 9 é o dominante com dominante, o 1 é o recessivo com recessivo. E quem é o número 3? Aí são as combinações que faltam. O número 3 é o dominante do primeiro com o recessivo do segundo, ou seja, amarela rugosa. E o outro 3 é a combinação do recessivo do primeiro com o dominante do segundo, ou seja, verde lisa. Olha o tempo que eu economizei sabendo o pulo do gato. Olha o que eu deixei de fazer sabendo essa interpretação separada dos resultados. Amigos, vamos recapitular? Vamos guardar aquilo que nós vamos utilizar? Caiu para mim 2 indivíduos duplo heterozigotos, eu não cruzo. A resposta é 9, 3, 3, 1. Preciso saber quem é 9, quem é 3, quem é 3, quem é 1. O 9 é sempre a combinação do dominante do primeiro com o dominante do segundo. Vou lá no texto e descubro quem é o dominante, quem é o outro dominante. O número 1 sempre é a combinação do recessivo do primeiro com o recessivo do segundo. Vou lá no texto e descubro quem é o recessivo do primeiro, quem é o recessivo do segundo, tem a resposta. Um dos 3 é a combinação do dominante com recessivo, o outro 3 é a combinação do recessivo com dominante. Fazendo isto, você economiza um tempo violentíssimo. Tudo bem? Lembrando que só vale para quando for duplo hétero. Se um deles não for duplo hétero, faça um cruzamento para o primeiro, o cruzamento para o segundo, tira a fração do primeiro, a fração do segundo e multiplica. Você tem o resultado aí final para a pergunta da questão. Tudo bem? Então vamos continuar falando de segunda lei. Companheiros, isso que eu estou mostrando para vocês só é válido mediante uma condição. Olha qual é a condição para que a segunda lei de Mendel seja válida. Os genes têm que estar localizados em cromossomos diferentes. Repare que esse par de alelos está num par de cromossomo homólogo, que é diferente do outro par de alelo que está num outro par de cromossomo homólogo. Então o que deve acontecer é que os genes estão localizados em cromossomos diferentes. Companheiros, se os genes estivessem localizados no mesmo cromossomo, então no mesmo par de cromossomos você teria o Azão e o Azinho junto com o Bzão com o Bzinho, isto não é segunda lei de Mendel. Isso é uma matéria que vai ser vista lá na frente, uma das mais complexas da genética, chamada de ligação gênica ou linkage. Aí a maneira de resolver o exercício é completamente diferente. Então, para que a segunda lei de Mendel seja válida, para que a gente possa analisar como nós estamos fazendo essa interpretação separada, é necessário obedecer esta condição. Genes localizados em cromossomos diferentes. Um par de alelos que determina uma coisa está num par de cromossomo, o outro par de alelo que determina outra coisa está no outro par de cromossomo. Se a gente trocar as letrinhas aqui, suponha que isso determina a cor da semente da ervilha
e aqui a textura da semente da ervilha. Então os alelos que determinam a cor estão num par de cromossomo, diferente dos alelos que determinam a textura. Tudo bem? Olha, às vezes o vestibular, a questão, ao invés de te dar essa condição com as palavras que você entende, genes estão localizados em cromossomos diferentes, ele pode dizer assim para você: os genes estão localizados, os genes apresentam segregação independente. Se ele falar isto, genes com segregação independente, está dizendo para você: fica frio. É segunda lei de Mendel. Os genes estão localizados em cromossomos diferentes. Não é aquela matéria, ligação gênica ou linkage. Faz o exercício como você sempre fez até agora. Analisa separado, tira as frações parciais e multiplica. Vamos entender por que segregação independente. Esse esquema que está aqui, ele mostra para a gente essa tal de segregação independente. Aqui nós temos genes em cromossomos diferentes, um par de alelos num par de cromossomo, outro par num outro cromossomo diferente. Aqui no período S da intérfase, da meiose, que você estudará depois com Axon, ocorre a duplicação do DNA. E quando o DNA se duplica, duplica também o cromossomo, duplica os genes. Esse cromossomo que só tinha um alelo azão, passa a ter agora 2 azão. E isto acontece também com todos os outros alelos. Houve a duplicação do DNA, a duplicação dos genes. Aí essa célula que está aqui, ela entrará em meiose, por exemplo, para formar gametas em nós animais. Na meiose, nós temos duas possibilidades de separação na chamada anáfase 1 da meiose, aonde ocorrerá a separação dos cromossomos homólogos. Nessa separação, repara que esse cromossomo que contém o azão, ele pode migrar com o cromossomo que tem o bezão. E esse cromossomo que tem o azinho, ele pode migrar para a mesma célula desse cromossomo que tem o bezinho. Isso acontecerá, esta separação aleatória independente, na anáfase 1 da meiose, aonde os cromossomos homólogos se separam de maneira independente. Nesta separação que houve aqui, repara que os 2 genes dominantes ficaram na mesma célula e os 2 genes recessivos ficaram na outra célula. Quando a meiose se completa, na anáfase 2, com a separação das cromátides irmãs, nós temos aí um azão para cá, outro azão para cá, o bezão para cá, outro bezão para cá. Anáfase 2 também aqui, um azinho para cá, outro azinho para cá. O bezinho para cá, outro bezinho para cá, separou as cromátides irmãs. Veja que eu tenho a formação de 2 tipos de gametas, certo? Mas essa separação dos dominantes irem junto para o mesmo gameta e os cromossomos que contêm os recessivos para o outro gameta, ela não é obrigatória, ela é independente. Daí o nome segregação independente, separação independente. Olha o que pode acontecer numa outra meiose. O cromossomo que tem o gene azão, ele ir para a mesma célula do cromossomo que tem o gene bezinho. O cromossomo que tem o gene azinho ir para a mesma célula daquele que contém o gene bezão. Repare que agora o dominante está com o recessivo e o recessivo está com o dominante. Aí tendo a anáfase 2, separando as cromátides irmãs, olha o que nós temos no final. O azão com o bezinho e o azinho com o bezão. Repare que nessa outra meiose aqui, a formação dos tipos de gametas foi diferente dessa primeira meiose. Como isto acontece de maneira independente, aleatória, no testículo ou no ovário de um indivíduo, eu vou ter meioses onde isto irá acontecer e outras meioses onde isto irá acontecer. Então, se nós considerarmos a totalidade das meioses, um indivíduo que tem essa composição duplo heterozigótica, ele poderá fabricar 4 tipos diferentes de gametas. Se fosse obrigatório só isso acontecer, daria 2 tipos. Se fosse obrigatório só isso acontecer, daria 2 tipos. Mas como pode acontecer? Tem hora que tem meiose que ocorre isso
e outras meioses que ocorre isto, o indivíduo durante toda a sua vida poderá fabricar 4 tipos diferentes de gametas. Daí, amigos, o porquê nós falamos da segregação independente, né? A segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente. Os fatores que Mendel falava, que são os alelos, eles podem se separar independentemente um do outro. Quer dizer, o Vzão não é obrigatório ele sempre ir com errão formar um gameta. O Vzão, ele pode ir com errinho. Da mesma maneira, o Vzinho não é obrigatório ir sempre com errinho para formar gameta. O Vzinho, ele pode ir com errão para formar gameta. Graças a esta separação independente que vocês estão vendo que acontece na meiose. Agora, amigos, a gente vai aprender um pouquinho como é que se forma, como é que a gente acha os tipos de gametas de uma maneira mais rápida, analisando a seguinte situação. Aqui você tem um indivíduo onde está representado somente 2 alelos. Azão, somente 2 alelos. Quando ele for formar gametas, ele vai produzir somente 2 tipos de gametas com a mesma porcentagem. Gametas contendo o alelo azão e gametas contendo o alelo azinho. Aqui foi fácil, foi só separar os alelos. Olha agora esse outro indivíduo que contém agora 4 alelos para a gente analisar. 2 pares de genes. Quando ele entrar em meiose para formar gametas, é aquele que eu te mostrei anteriormente. Nós vamos obter 4 tipos diferentes de gametas. Lembra? A separação é independente. O azão pode combinar com o bezão formando um gameta. O azão pode combinar com o bezinho formando outro gameta. O azinho pode combinar com o bezão formando um gameta. E o azinho pode combinar com o bezinho formando o outro gameta. 4, 100%. Chance de cada gameta aparecer, 25% de chance. Vamos treinar mais um pouquinho? Olha esse indivíduo aqui, ó. Azão, azão, bezinho, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezão. Quais são os gametas que ele pode produzir? 2 tipos. Lembra que formar gametas não é a gente combinar uma letrinha de um tipo com as letrinhas do outro tipo? O azão pode combinar com o bezinho, que pode combinar com o cezão, que pode combinar com o dezão. Olha o primeiro gameta. Mas tem outra possibilidade. O azão pode combinar com o bezinho e agora combinar com o cezinho e não mais com o cezão, que combina com o dezão. Outro tipo de gameta. Repare que só dá essas 2 combinações. 2, 100%. Chance de cada gameta aparecer, 50%. Amigos, e se o indivíduo for um indivíduo muito grande, um indivíduo que lhe dá um indivíduo com 8, 9, 10 pares de genes para você analisar os gametas? Aí quando o negócio ele te fornece um indivíduo muito grande, e o indivíduo geralmente é tudo duplo heterozigoto, fica muito complicado você, numa prova de vestibular, ter um tempo suficiente para fazer todas as combinações quando são muitos pares de genes envolvidos. Aí ele acaba pedindo o número de tipos de gametas e não quais, o número de tipos. E existe uma formulinha para você calcular esse número de tipos rapidamente. Vamos observar? Olha só, a formulinha é essa aqui, ó, 2 elevado a n, aonde você troca o n pelo número de heterozigotos. Vamos aplicar no primeiro caso aqui, ó. Eu tenho aqui que apenas um par de heterozigotos. Jogando na formulinha, n representa apenas heterozigotos, um par de hétero, 2 elevado a 1, 2 tipos de gametas como nós achamos. Aplica no segundo caso, quantos pares nós temos aqui de heterozigotos? Quantos héteros? 2 heterozigotos, olha só, 2 elevado a n, n aqui é o quadrado, não é? Nós temos 4 tipos diferentes de gametas, 1, 2, 3, 4. Aqui no finalzinho, ó, aplicando, nós temos apenas um único heterozigoto, ó, só um hétero, se é homo, homozigoto, só esse. Aplica a formulinha 2 aqui, ó, n vale 1, 2 tipos de gametas como nós observamos, ok, amigos? Então, uma forma de você encontrar o número de tipos rapidamente. Isso é muito válido para quando tiver um número muito grande de pares de genes e a maioria desses pares forem heterozigotos. Você calcula o número de tipos sem precisar achar todas as combinações gaméticas. Tudo bem? Companheiros, agora eu trouxe para a gente treinar
2 exercícios para que você sinta confiança em aplicar tudo isso que está aí. Lembra? Como na segunda lei ela me permite analisar separadamente, é sempre assim que nós iremos trabalhar. É muito mais fácil do que montar todas as combinações de uma vez só. Então quero que você preste atenção nesse exercício e use ele como modelo para os exercícios que você vai fazer como tarefa. Vamos lá? Olha só. Nós temos uma questão da FUVEST. No casamento de uma mulher albina com cabelos crespos e um homem normal com cabelos crespos, cuja mãe é albina, nasceram 2 crianças, uma com cabelo crespos e outra com cabelos lisos. A probabilidade que uma terceira criança seja albina com cabelo crespos é... Amigo, eu te ensinei no começo da genética uma coisa muito importante. Genética tem que ter humildade, irmão. Por mais que você saiba genética, põe no papel, faz um esqueleto, monta um esqueletinho com as informações antes de você começar a analisar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar esse esqueleto na forma de heredograma. Como nós já aprendemos como se monta heredogramas, genealogias, nós vamos montar em cima dos heredogramas. Vem comigo, amigo. Olha aqui que eu fiz. Eu transformei todas as informações agora na forma de heredograma. Vem comigo, ó. Do casamento de uma mulher albina. Tá aqui a mulher, ó. Eu pintei a mulher, porque ela é albina, lembra? A gente pinta aquele que tem a característica afetada. Casou com um homem normal. Ó, o homem, ó, quadrado. Eu não pintei ele, porque a característica dele é normal. A mãe dele, ó, a mãe dele é albina. Olha a mãe dele, eu pintei, preenchi a mãe dele. Tem a característica afetada, o albinismo. Nasceram 2 crianças, ó. Não disse nada sobre as 2 crianças quanto ao albinismo. Portanto, o que eu fiz? Não coloquei nada. Não disse por quê. Não vai ser relevante essa informação. Tudo bem? E vai perguntar pra gente a chance de ter uma criança albina de cabelo crespos. Você percebeu que eu só estou falando do albinismo por enquanto? Você percebeu que eu não falei nada do tipo de cabelo? Por quê? Porque nós vamos trabalhar separadamente. Nós não vamos amontoar as informações tudo de uma vez. Eu vou resolver primeiro a pigmentação da pele. Depois nós vamos ir para o tipo de cabelo. Então vem comigo, ó. Quanto à pigmentação da pele, se essa mulher é albina, ela só pode ser azim-azim. Se esse homem ele é normal, não é albino, ele é azão alguma coisa. Eu ainda não sei o que alelo que ele tem aqui, ó, o azão-azim. Mas por que será que foi fornecida a mãe desse homem? Porque ela sendo albina azim-azim, faz a gente perceber que ela tem que doar um azinho para o filho dela. Permite a gente concluir que esse homem, então, ele é azão-azim. Pronto, amiguinhos. A primeira parte eu vou agora para a resposta. Se a gente cruza azim-azim com azão-azim, faz o cruzamento mental. Azim-azim com azão-azim, qual é a chance de sair uma criança albina? Ou seja, azim-azim é igual a meio, 50%. Então verifica, primeira parte da resposta eu tenho. Eu não me afobei, eu só fui em cima da pigmentação da pele. Agora eu vou naquele meu esquema e eu vou marcar agora o tipo de cabelo. Vamos lá mexer com o tipo de cabelo. Disse, companheiro, que essa mulher aqui, ela tem no texto cabelo crespo. Coloquei. O marido dela, ó, também tem cabelo crespo. Coloquei. Nasceram 2 crianças, uma de cabelo crespo e olha a outra de cabelo liso. Os pais têm cabelo crespo, uma criança de cabelo crespo e uma criança de cabelo liso. Amiguinho, pergunta para você. Ele disse no texto se cabelo crespo é dominante ou recessivo? Disse ou não disse? Parece que não disse, né? Mas ele disse. Lembra? Pais iguais com filho diferente, o diferente é recessivo e os pais são de que jeito? Heterozigotos, estudamos isso.
Olha a importância de organizar as coisas no esquema. Volta lá comigo. Repara, os pais têm a mesma característica, crespo, crespo, e tem filho com fenótipo diferente deles, liso. Pais iguais com filho diferente permite dizer que a característica da criança diferente é recessiva. Então essa criança de cabelo liso é Lin. Cabelo crespo, portanto, é dominante e os pais são heterozigotos. Se cabelo liso é recessivo, cabelo crespo é dominante, os pais têm que ter um melão. Por que é heterozigoto? Ora, se tem uma criança Lin, um elinho quem deu foi a mãe, o outro elinho quem deu foi o pai. Prontinho, cruza de cabeça. Elão Elin com Elão Elin, qual é a chance de sair uma criança de cabelo crespo? E lembra que cabelo crespo é dominante. Fazendo este cruzamento, nós temos 3/4 de descendentes de cabelo crespo para 1/4 de cabelo liso. Achamos a fração dos descendentes de cabelo crespo. Eu não quero uma criança albina e de cabelo crespo. Se é e, qual é o sinal que vai aqui no meio? Vezes, você vai fazer uma multiplicação. Chance da criança ser albina e de cabelo crespos, 3/8 em fração, 37,5%, o que está presente na alternativa C. Amigos, nesse exercício, ele não perguntou para a gente o sexo da criança. Se tivesse perguntado chance de nascer um menino ou uma menina, a gente ainda faria vezes meio, que é a probabilidade de ser um menino ou uma menina. Tudo bem? Aí a resposta seria 3/8 vezes meio, que daria 3 por 16. Tudo bem? Vamos treinar mais um pouquinho? Você ter segurança. Olha o outro exercício que eu trouxe. Considere um casal com essa constituição genotípica, cujos genes segregam-se independentemente. Olha isso! O que significa segregam-se independentemente? Amigos, está dizendo que os genes estão em cromossomos diferentes. É a segunda lei de Mendel, não é ligação gênica. Olha que pergunta item A. Qual é a probabilidade de nascimento de uma criança, não importa o sexo, com o mesmo genótipo dos pais? O que é genótipo? O que é genótipo? Genótipo é constituição genética, são umas letrinhas. Olha o que perguntou. A probabilidade do casal gerar uma criança que tem a mesma constituição dos pais, genotípica. É que eu vou fazer, Aldo, é muito gene envolvido. Companheiro, estou te falando desde o começo. Analisa separadamente. Então você vai cruzar azão-azinho com azão-azinho e ver o resultado. Vai fazer um para os Bs, outro cruzamento para os Cs, outro cruzamento para os Ds e outro cruzamento para os Es, separadamente. Vamos voltar lá? Você vai fazer de cabeça comigo. Cruzando um homem azão-azinho com a mulher azão-azinho, qual é a chance de sair azão-azinho? É meio. Cruzando Bzão-Bzinho com Bzão-Bzinho, porque ambos, né, o casal é igual, chance de sair Bzão-Bzinho é meio. Lembra que no cruzamento que você vai fazer, vai dar 2/4, já coloquei simplificado, 2/4 é igual a meio. Olha isso agora, cruzando Czão-Czão com Czão-Czão, qual é a chance de sair Czão-Czão? 100%. Quanto que é 100% em casa decimal para facilitar a nossa multiplicação? É 1. Cruza Dzinho-Dzinho com Dzinho-Dzinho, chance de sair Dzinho-Dzinho, 100%. Casa decimal é igual a 1. Cruza Ezão-Ezinho com Ezão-Ezinho, chance de sair Ezão-Ezinho, 2/4, meio, simplificado. Então eu tirei as frações parciais analisando separadamente. Como eu quero isto, e isto, e isto, e isto, e isto ao mesmo tempo, a gente multiplica. A chance disso acontecer é 1/8, certo? Olha o item B. Quantos tipos diferentes de gametas cada indivíduo poderá produzir? O que eu te ensinei?
a gente não vai ficar fazendo todas as combinações porque ele quer saber quantos tipos, não quais os gametas. Como é que eu te ensinei? Você vai jogar na formulinha 2 elevado a n. Quem que é n? N é heterozigoto. Olha quantos heterozigotos nós temos. Por que nós vamos fazer para 1? Porque os 3 são iguais. Papai, mamãe e filhinho, os 3 são iguais. Eu tenho 3 pares de heterozigotos. Portanto, o que eu tenho? 2 elevado à terceira. Esse indivíduo irá produzir 8 tipos diferentes de gametas, respondendo o item A da questão. Tudo bem? Amigos, então, percebeu? Na segunda lei de Mendel, qual é a regra? Eu pego as informações, monto o esqueletinho, organizo primeiro as informações do primeiro caractere que eu estou estudando, organizo as informações do segundo caractere que eu estou estudando, analiso o primeiro tirando uma fração, analiso o segundo tirando uma fração e multiplica. Fazendo assim, você resolve todo e qualquer exercício. Tudo bem, amigãos? Um grande beijo para vocês, bons estudos.